Arena Brasil. Olha, vamos trazer informações aqui no nosso Arena Brasil de hoje. Acorda Piauí não. Arena Brasil de hoje, falando primeiro de seleção brasileira. O Brasil entrou em campo ontem contra a seleção do Peru e venceu 2-0. Dídimo de Castro. Se eu fosse o técnico da seleção, teria sido uns 5-0. Mas é o Tite, 2-0 tá bom para ele. Dídimo, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson Jordani. Boa tarde, torcida piauiense. É isso aí, 2-0. E os críticos, observadores, analistas de futebol, não estão gostando do futebol que está apresentando a seleção brasileira. Ganhou, é verdade, 2-0, está tranquilamente com vaga assegurada na Copa do Catar, mas para disputar uma Copa com possibilidade de chegar ao título, precisa jogar muito mais futebol do que jogou agora diante do Peru, jogou nas partidas anteriores, né? Até mesmo na Copa América, quando perdeu o título para a Argentina. Vamos ver se o Tite consegue definir um time. O time brasileiro é isso aqui. Está mudando muito de jogo para jogo, sempre tem algum motivo para as mudanças, né? E o time da Argentina anda bem, anda voando, venceu por 3-0. Aqui na América Latina, é o único time que tem condição de fazer frente ao Brasil. O resto está lá do outro lado do oceano. Vamos ver como é que o Brasil vai sair na Copa do Mundo, porque eu acho que a vaga já está garantida. E aí, Dídimo, eu estou sendo tomado por um otimismo também em relação ao futebol do Piauí. Sabe por quê? Eu acho que o Altos fica na Série C. Talvez se classifique até para a próxima fase. Mas cada vez mais eu estou acreditando nessa possibilidade. E o 4 de julho, esse é que também está me deixando muito feliz. Convido você, Dídimo, para a gente ver essa reportagem e depois falar a respeito do assunto. Vamos lá. E após chegar pela primeira vez na segunda fase da Série D do Brasileirão, o 4 de julho vai ter pela frente no próximo domingo o Peñarol. Ei, não é Peñarol, não, é Penarol. Ah, é mesmo, obrigado. Ah, rapaz, é mesmo. Não é aquele Peñarol do Uruguai, do belíssimo estádio campeão de siglo, Montevidéu. Saudades, Montevidéu. É o Penarol, de Itacoatiara, cidade do estado do Amazonas, que fica a 271 quilômetros de Manaus. O Colorado viaja hoje. E se fosse o percurso todo de ônibus, amigo, nem chegaria a tempo do jogo, pois são exatamente 4.000 quilômetros de estrada. É tão longe que só a ida cansa. Imagine a volta. É claro que nós vamos enfrentar uma equipe disposta a nos vencer dentro de casa, porque joga em casa. E a gente vai com todo o cuidado possível, mas sem deixar de jogar, sem deixar de atacar, sem deixar de ser ofensivo. E nós teremos uma equipe muito competitiva, uma equipe mais obediente ainda taticamente para essa fase decisiva que chama-se mata-mata de Série D do Brasileiro. Já o Altos vai para o outro lado do Brasil. Briga pela sobrevivência na Série C e vai ter pela frente o Santa Cruz. Pera aí, o Santa Cruz é aquele Santa Cruz mesmo? É. Ah, obrigado, valeu. Dessa vez sim, é aquele Santa Cruz de Pernambuco. Só que a história não entra em campo. Aliás, entra, mas não ganha jogo. O Coral é lanterna do Grupo A da Série C e está a 2 placares de ser rebaixado. Caso empate ou perca para o Altos e o Floresta vença o Ferroviário, o Santinha vai para a última divisão do futebol nacional. Que responsa do Jacaré. Lugar de onde o Altos veio e tá doido para não voltar. A vitória joga a gente lá pra cima, afasta a gente desse Z2 aí. Então tá bastante concentrado, né, em busca dos nossos objetivos. A gente sabe da dificuldade que vai ser, né, mas a gente tá bem preparado. Então é fazer um grande jogo para que a gente possa conseguir a vitória e, consequentemente, entrar na briga pela classificação. Evidentemente, Dídimo de Castro, que dizer se o Altos vai ficar ou não é um exercício de futurologia que nós não vamos fazer. Mas que dá para dizer que o momento é bom, tanto na Série C quanto na D, eu acho que dá, né, Dídimo? Altos está com 18 pontos ganhos e o Santa Cruz é o último com apenas 11. Significa que se o time pernambucano perder o jogo de amanhã no Arruda, é praticamente assinar ali a declaração de rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro de um clube da importância, da grandeza do Santa Cruz, o maior dono de torcida no estado de Pernambuco, time que já brilhou até na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas realiza uma campanha muito ruim
perdeu aqui em Teresina por 1-0 no primeiro turno e vai para uma situação dramática. Ser rebaixado, jogando no Arruda, no estádio José do Rego Maciel, o Arruda, na capital pernambucana, e ser rebaixado, perdendo para um time do Piauí, olha que a torcida do Santinha, da Cobra Coral, realmente não vai ficar nada satisfeita. Situação dramática. A Altos melhorou bastante. Aquele 2-1 sobre o Floresta levou o time piauiense para frente. Chegou aos 18 pontos e ainda teve um aspecto positivo. Manuel e o Betinho estavam os dois apagados, não estavam fazendo boas partidas, e contra o Floresta foi de autoria do Manuel a jogada que resultou no gol do Betinho, no primeiro gol do time piauiense. Esperança, então, de que a dupla volte a jogar bem e na partida de amanhã na capital pernambucana. Aliás, Joel, o Betinho é pernambucano. O Betinho é pernambucano. Foi jogador do Santa Cruz, foi jogador do Náutico, depois andou pelo Brasil, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, marcando o gol da vitória na partida final. E esse Betinho, pernambucano, de Recife, a família dele mora na capital de Pernambuco, vai para essa parada, hein? Enfrentar o Santinha dentro de Recife. O time de Altos chega numa situação boa diante de um adversário que pode até tremer na partida de amanhã. Em relação ao 4 de julho, a situação é boa. O time do 4 de julho vai jogar fora de casa a primeira partida. Fernando Tondeu é um técnico experiente. Ele perdeu jogadores importantes na equipe colorada, como o Vitor Recife, Esquerdinha, o Dudu Beberibe, perdeu o Ted Love, 4 jogadores importantíssimos da equipe, mas conseguiu reorganizar o time e alcançou a classificação. Agora tem que tomar cuidado, porque nesta fase agora vale aquela diferença de gol. Não pode perder de muito lá no Amazonas. É buscar um empate, uma vitória, e se perder, ali apertadinho, para resolver a parada em Piripiri. É verdade. Aliás, boa observação sobre o trabalho do Fernando Tonê, que de fato não manteve o elenco, mas manteve a performance, e o time está lá na fase decisiva na Série D do Campeonato Brasileiro. Dídimo de Castro, lembrando ao torcedor, a saga do 4 de julho, o trabalho lá do Alto, os jogos do Alto, tudo se acompanha pela Rádio Cidade Verde nesse final de semana, com transmissão ao vivo, Rádio Cidade Verde, 93,5 em Teresina, 99,7 no norte do estado. Dídimo, vamos falar de Série B do Campeonato Piauiense, Série B que eu estou acompanhando de pertinho, Dídimo de Castro, com os times entrando em campo. O time do Oeirense, por enquanto, na liderança, mas o Piauizão Vibrante está ali, junto, no empate de 6 pontos. Dídimo de Castro, o campeonato está interessante, Dídimo. Está bem interessante. Eu acho que vai ser resolvida a parada lá na rodada final. Os jogos que virão aí no próximo domingo são o Comercial vai enfrentar o Oeirense, o time da cidade de Oeiras, né, que tem 6 pontos. O Piauí pega o Comercial contra o Piauí contra o Coriçaba, e vamos ter ainda o jogo do Timon. Timon vai enfrentar qual é o adversário do Timon? Vejamos aí, é o Caiçara. Então, são 6 equipes, 2 vão ser promovidas para a Série A do futebol piauiense do ano que vem. Parada duríssima aí. Joel, se ainda em relação à eliminatória da Copa, além da vitória brasileira ontem, vitória do Paraguai, do Uruguai, a Argentina ganhou de 3-0 da Bolívia em Buenos Aires, com público no estádio Monumental de Nunes. E o Messi deu um show de bola. Fez 3 gols. A imprensa está dizendo que ele ultrapassou Pelé em número de gols jogando pela seleção do seu país. E realmente ultrapassou. Jogou, fez mais gols, mas jogou praticamente todas as partidas que jogou Pelé. Se botar na média gol por jogo, Pelé continuou na frente. Pelé estará sempre na frente.
Fim de papo. Esse é um assunto, não discuto esse assunto. E olha, gente, mas a performance do Messi é impressionante. Está em fim de carreira, hein? Estamos falando de um atleta veterano e não para de fazer gols, excelente performance. Além de grande atleta, além de genial, é um grande atleta também bastante disciplinado. Didimo, obrigado pela participação hoje com a gente aqui. Um ótimo final de semana, Didimo de Castro. Final de semana com futebol, amanhã então de Recife, o jogo do Altos com Santa, Rádio Cidade Verde, Teresina e Pedro II, e no domingo à tarde, alô, torcida do Colorado, o 4 de julho, no estado do Amazonas, lá no norte do Brasil. Um abraço, Didimo de Castro, trazendo sempre as informações do esporte para nós. Arena Brasil. Arena Brasil.